dando continuidade aqui a esse nosso estudo sobre como que a gente planeja a revisão da literatura, a primeira etapa de 3 grandes etapas de fazer uma revisão de literatura, nós vamos hoje aprofundar aqui na questão do como. Como que será feito efetivamente essa busca dos materiais? A gente já sabe quanto, quem, aonde, quando, em que momento, né? Já tem uma ideia, inclusive, do quanto, quantidade. Então, vamos dar uma olhada agora, né, discutir sobre como que é feito. Então, eu trago para vocês aqui, de experiência, para indicar para vocês 2 momentos importantes para fazer essa busca. Uma etapa, um estágio inicial que eu chamo de estágio preliminar e depois a pesquisa efetivamente. O que temos na etapa preliminar? Então, a ideia da etapa preliminar é que vocês possam explorar as palavras-chave iniciais para vocês terem a pesquisa de vocês. Quando vocês começam um trabalho, qualquer um, em qualquer área nova, né, área nova, não é tão evidente assim quais são as palavras que melhor representam aquele conteúdo, que melhor representam aquela área de conhecimento. Então, como é que a gente vai buscar se a gente não sabe nem exatamente quais são as palavras que melhor representam? Então, obviamente, a ideia é fazer uma exploração, uma pesquisa preliminar, começa a jogar algumas palavras ali, até descobrir um conjunto de palavras que, opa, já está trazendo coisa realmente interessante. Então, à medida que você vai obtendo, fazendo buscas e obtendo palavras e obtendo materiais interessantes, aí você começa a fazer a associação. Opa, quais são essas palavras que estão vindo que realmente indicam o conteúdo que me interessa? São as famosas palavras-chave. As palavras-chave você encontra muito facilmente nos artigos, tem um campozinho logo no começo ali, palavras-chave. Mas é uma arte você escolher e você indicar as palavras-chave. Não é uma coisa assim, eu estou falando sobre esse tema, essa é a palavra. Não é tão transparente assim. Por isso que precisa desse exercício de explorar, de fazer tentativas, tá? Então, joga alguma coisa, vê o que acontece, opa, tá legal, sem se preocupar em fazer uma leitura aprofundada do material que vocês estiverem obtendo. O objetivo, repito, é ver se está trazendo coisas que são importantes e significativas. Ao longo desse processo, é muito provável que vocês encontrem variações. A mesma palavra, ela pode estar sendo apresentada, o mesmo tema pode estar sendo discorrido usando várias nomenclaturas diferentes. Então, às vezes, palavras que são usadas realmente como sinônimos ou como pequenas variações. Tá? Então, tem que ficar atento a essas palavras, porque são palavras, repito, que vão indicar o conteúdo que você realmente precisa estar identificando. Então, é só uma palavra, é um conjunto de palavras, às vezes, que faz essa identificação. Só que tem que tomar um cuidado para não colocar coisas que possam desviar do seu foco. Às vezes você se empolga, começa a colocar outros temas, outras palavras que estão relacionadas, mas não são necessariamente sinônimos, não indicam exatamente o mesmo conteúdo. Então, a ressalta que eu faço aqui é para tomar muito cuidado com isso. O que são as palavras que realmente são significativas? Quais são os sinônimos, variações de gênero, variações de grau, né, quantidade, ou então ou flexões de verbais, às vezes. Por exemplo, game, pode ser que seja interessante você colocar, buscar gaming. Então, isso traz um contexto interessante ali, mas você está no mesmo tema. Palavras relacionadas, aí você já está ampliando o escopo, fugindo de um determinado tema. Então, você, na verdade, deve evitar essas divergências, essas bifurcações ao longo da pesquisa de vocês. Para isso, então, que tem uma possibilidade de uso da internet de maneira mais livre, mais
desestruturada, para vocês fazerem essa experimentação, para vocês fazerem essa exploração sobre as palavras, a ver o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, a internet, nesse momento, aí eu falo aqui daqueles mecanismos gerais de busca, né? Basicamente, o Google é o exemplo mais importante que eu poderia dizer para vocês. A tendência é que o pessoal usar o Google para fazer a busca. Tá, tudo bem. Neste momento, isso pode ser interessante, pode ser viável. Não é para usar os resultados aqui como toda a busca de vocês. Aqui é para tatear a área, para conhecer a área, para descobrir as palavras que melhor indicam o tema de vocês. Verifique essas palavras nos próprios artigos. Então, à medida que você vai lendo principalmente os títulos, os abstracts, que são os resumos, não fiquem presos somente ao campo palavras-chave, ao campo keywords. Busquem as palavras de vocês, fiquem atentos às palavras do tema de vocês, no próprio título, no próprio abstract. Por quê? Pelo que eu já falei, compor as palavras-chave do artigo, do trabalho, é uma arte. Então, às vezes, tem várias estratégias que podem ser utilizadas para você dar amplitude. Uma das estratégias para chegar nessa amplitude de busca é usar palavras diferentes do título das palavras que são usadas dentro do abstract, das palavras que são usadas no resumo. Outra estratégia é o contrário. Ter uma certa coerência das palavras que são usadas no título com as palavras que tem no resumo, com as palavras que são no campo de keywords. O que eu digo para vocês é, olhem essas palavras, considerem as palavras em todos esses três campos, antes de decidir quais são as palavras que realmente interessam para vocês. E, obviamente, mais uma vez, essa conversa com o orientador é necessária para poder, vocês provavelmente vão identificar um conjunto de palavras e o orientador pode indicar, ó, essa palavra aqui hoje é a mais relacionada com o tema que a gente está trabalhando, ou coisas dessa natureza ele pode dar a orientação, a supervisão também para fechar um pouco, ou até começa a aparecer palavras derivadas e ele vai dizer, olha, isso aqui não é exatamente aquilo. Então, a conversa com essas escolhas é importante com o orientador que vocês estiverem fazendo essa busca preliminar. O Google Scholar seria a versão acadêmica do Google, onde se obtém materiais científicos revisados pelos pares, muitas vezes. Então, tem uma preocupação maior de estar trabalhando com materiais científicos dentro do mecanismo de busca Google Scholar ou Google Acadêmico, né? Mas tem essa ressalva muito importante aqui. Google Scholar, the largest multidisciplinary platform, is frequently employed for initial searches by most authors, particularly for navigating to full texts of journal articles and grey literature. Então, vejo, o pessoal tem usado o Google Scholar para fazer essa exploração inicial, é o que está sendo dito aqui. Já traz alguma informação interessante de ter artigos, de revistas, mas traz algumas outras coisas, que são os grey literature. However, some experts are critical to Google approach because of its low specificity for locating relevant preliminary sources and its low functionality for structured systematic search. Então, o que acontece? Você tem pouco controle no Google Scholar, tá? E vem não só artigos científicos. Então, continua o problema de você ter, no final, uma certa abundância. A abundância de informação nem sempre é um bom resultado. Uma coisa que acontece é que, às vezes, você tem dificuldade de encontrar o arquivo específico, o arquivo completo do texto, do artigo científico, que você encontrou em outro lugar. Mas, então, uma das ideias é usar o Google Scholar, porque no Google Scholar ele busca em toda a internet várias fontes daquele mesmo arquivo. Outra crítica que a gente já encontrou sobre o Google Scholar
é que ele, às vezes, dá resultado diferente conforme a pessoa, conforme a localização geográfica, conforme o fato de essa pessoa está logada ou está fazendo uma busca anônima. E, então, existem estratégias de você aumentar a relevância de uma determinada publicação, um determinado material, através de mecanismos pagos pelo Google. Então, isso altera conforme a localização geográfica, conforme o dia, o momento que está sendo feita aquela busca. Então, o Google Scholar parece uma ferramenta muito interessante, que ela é bastante ampla, mas ela sofre dessa falta de estruturação sistemática para as pesquisas. Cada vez que eu fizer uma pesquisa, é possível, no Google Scholar, é provável que eu tenha resultados diferentes para estas buscas. Isso não é legal quando eu falo de buscas sistemáticas. Mas, repito, para fazer a pesquisa preliminar, seria um caminho interessante. E aí vem a minha segunda dica. Antes de você fazer a sua revisão de literatura, verifique se já não existe algum artigo secundário já feito, já pronto. Vejam, se eu já consegui identificar as palavras que identificam o meu assunto especificamente, a minha pesquisa, antes de começar a pensar em fazer uma revisão de literatura completa, por que não tentar descobrir se não existe uma revisão já feita? Pode ser que alguém com aquelas palavras já tenha feito uma revisão de literatura, que é a revisão que eu queria fazer. Vejam que coisa importante e interessante. Se vocês tiverem a sorte de encontrar uma revisão de literatura já feita dentro da temática de vocês, vai economizar muito o trabalho de vocês, porque vocês já vão poder trabalhar com os artigos mais específicos, com as informações mais atualizadas sobre a pesquisa. Então, não que você não tenha que fazer uma revisão, mas você vai só fazer uma complementação, uma atualização da revisão de literatura e poder se aprofundar diretamente naquilo que interessa para a solução do problema de vocês. Isso não significa que seja fácil de encontrar um artigo secundário, uma revisão de literatura, um mapeamento. Depois nós vamos ver revisões, meta-análise, tem vários tipos. Pode ser que o tipo não seja aquele que você esteja procurando, e pode ser que aquela revisão de literatura não seja tão atualizada assim, e pode ser ainda que ela não seja uma revisão de literatura exatamente no foco em que vocês estão pesquisando. Em todos esses casos, conhecer as revisões de literatura que estejam próximas da temática de vocês, fazer a leitura desse material, sim, ajuda vocês a amadurecerem as palavras-chave, a se amadurecer dentro do conhecimento do estado do ofício e ajuda vocês a identificarem, opa, preciso ou não preciso fazer uma nova revisão de literatura. Então, a dica que eu tenho é, uma vez identificada as palavras-chave, conversado com o orientador, fazer uma busca sobre revisões de literatura, artigos secundários dentro daquela temática. Eu considero isso como muito importante e um auxílio muito grande para a maioria dos projetos de pesquisa. Desses dois estágios, o primeiro estágio é fazer essa busca livre e fazer a busca de artigos secundários, seria essa primeira fase para você realmente executar uma busca de revisão de literatura.